o divergente do campo elétrico, que é igual a densidade de carga dividido pelo ε0, que é a permissividade elétrica, o divergente de B, que é igual a zero, o rotacional de E, que é menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo, e na equação 4 o rotacional do B, que é μ0 vezes a densidade de corrente, o μ0 é permeabilidade magnética, mais μ0 ε0 vezes a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Então, a partir dessas equações, a gente consegue chegar na equação da velocidade da luz. E como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente tem que considerar uma situação bem específica, em que a gente está no vácuo, ou seja, a gente está numa região do espaço que não há carga, certo? E nem corrente. Então, se não tem carga nem corrente, a nossa equação 1, que é a equação do divergente do campo elétrico, vai sofrer uma alteração, porque não tem carga, então a densidade de carga é zero. Então, o divergente do campo elétrico vai ser zero, e a nossa equação 4 também vai sofrer uma alteração, porque não tem corrente, então não tem densidade de corrente. Então, esse termo μ0 vezes J vai ser zero. Então, o rotacional de B é igual a μ0, ε0, vezes ΔE, ΔT. Beleza. Agora, a gente vai considerar que para um vetor qualquer, e considerando apenas a direção z também, para um vetor v qualquer, que só depende de z e do tempo, né? A gente vai ter as seguintes fórmulas para o rotacional e para o divergente. O rotacional de um vetor v pode ser dado direto por uma fórmula que é assim: del vz del y menos del vy del z na direção y mais del vx del z menos del vz del x na direção j mais del vy del x menos del vx del y na direção k. Essa fórmula ela já vem daquela matriz, né, do rotacional, que pode ser escrita assim: IJK, aí os operadores de diferenciação parcial, del x, del y e del z, e a componente do vetor em cada direção, né, que é Vx, Vy e Vz. Se você faz o determinante dessa matriz, você chega nessa fórmula do rotacional, mas eu já coloquei direto. Só que a gente só está considerando a variação em z. Então, as derivadas de y e x vão ser zero. Por exemplo, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero também, e todo esse termo aqui também vai ser zero. Então, o rotacional do vetor nessas condições vai ser menos del vy del z na direção y, mais del vx del z na direção j. Então, esse é o rotacional para um vetor qualquer. Nessas condições, vou deixar guardado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o divergente. O divergente de V é igual... o divergente é a derivada de Vx em relação a x na direção y, mais a derivada de Vy em relação a y na direção j, mais del Vz del z na direção k. Só que, de novo, a variação em x e em y vão ser zero. Então, aqui é zero e aqui é zero também. Então, o divergente de um vetor, nessas condições, é del Vz del z na direção k.
O que a gente vai fazer agora é usar essas duas identidades, vamos dizer assim, para as equações de Maxwell. Por exemplo, vamos começar pelos divergentes. O divergente de E é zero. Isso implica que del EZ, del Z na direção K é igual a zero, né? Porque eu estou usando a fórmula do divergente aqui. E a mesma coisa para o divergente de B. Vai ser igual a del BZ, del Z na direção K é igual a zero. Só que a gente, aqui no caso, a gente não está buscando uma solução de campos estáticos. A gente quer um campo E dependente de Z e de T que varia. Porque na onda eletromagnética, os campos elétricos e magnéticos eles variam constantemente. Então a gente desconsidera essa solução. Então agora eu vou usar as fórmulas do rotacional. O rotacional de E é igual a menos del B del T, certo? A derivada do campo magnético no tempo. Só que a gente tem que considerar as três dimensões. Então, isso aqui, a derivada de B em relação a T pode ser escrito como del Bx del T na direção I mais del By del T na direção J. Aqui, desculpa, esse sinal aqui é negativo, né? E menos del Bz del T na direção K. E o rotacional, usando aqui a identidade para um vetor qualquer do rotacional, é essa fórmula aqui. Então eu vou aplicar ela aqui. O rotacional de E vai ser menos del E y, né? Del Z na direção I mais del EX del Z na direção J. Isso é igual a menos del Bx del T na direção I menos del By del T J menos del Bz del T K. Tá, essa primeira relação vou deixar guardada. Agora a gente faz a mesma coisa para o rotacional de B. Rotacional de B, só lembrando, é μ0, ε0, del E, del T. Então, o rotacional de B, usando a identidade do rotacional, é menos del B y del Z na direção I mais del Bx del Z na direção J, que é igual a μ0, ε0, a derivada de E, que é del EX del T mais del EY del T mais del EZ del Z. Segunda relação. Bom, agora a gente iguala aquilo que está na mesma direção. Por exemplo, aqui nessa equação de cima do rotacional do campo elétrico, o que está na direção I tem que ser igual ao que está na direção I no outro lado da equação. E o que está na direção J tem que ser igual ao que está na direção J do outro lado da equação. A mesma coisa na equação de baixo do campo magnético. Está na direção I, a gente junta com a direção I. E o que está na direção J com o que está na direção J. Então, isso implica que a gente vai ter que del EY del Z é igual a menos del Bx del T. E del EX del Z é igual del By del T. Né? Aqui, esse aqui é negativo, né? E embaixo a gente vai ter menos del By del Z é igual a del EX del T vezes μ0 ε0 e del Bx del X é igual peraí, aqui não é del X não, aqui é del Z, é igual a del EY
del T, μ0, ε0. Então aqui a gente tem dois sistemas de equações. Aqui em cima a gente tem as equações 1, e embaixo as equações que eu vou chamar de 2, tá? O que a gente vai fazer agora é que basta eu resolver um desses dois sistemas que eu já obtenho a fórmula da velocidade da luz. Por exemplo, aqui nesse sistema aqui do meu lado esquerdo, a gente tem os pares de campo EY e BX. É que na verdade eu coloquei invertido aqui. Esse daqui, esse par tem que estar do outro lado, né? E esse no lado de cá, né? Porque aqui no lado esquerdo a gente vai ter EY e BX, e do lado direito EX e BY. Se eu resolver um desses dois sistemas, eu já consigo ver qual que é a velocidade da luz. Eu vou resolver então esse sistema da esquerda. Nesse sistema da esquerda, o que eu vou fazer? Para a equação 1, eu vou derivar ela em relação ao tempo. Então a gente vai ter menos del EY ao quadrado aqui, porque é a derivada de segunda ordem, de del Z del T é igual a menos del quadrado BX de del T quadrado, certo? E para a equação de baixo, eu vou derivar em relação a Z. Então eu vou ter del quadrado BX por del quadrado Z é igual a del EY del T del Z μ0 ε0. Aqui faltou um quadrado, né? O que a gente tem aqui? Esse termo aqui de cima, né? Ele se repete aqui embaixo, né? Então eu vou isolar ele aqui na equação de cima. Equação de cima não. Eu já vou substituir ele na equação de baixo. Então eu vou ter que del ao quadrado bx del ao quadrado de z é igual a menos del quadrado bx del t ao quadrado μ0 ε0. E bom, agora a gente já sabe qual que é a velocidade da luz, porque a equação de uma onda é dada por del v, del quadrado de v, del t quadrado vezes 1 sobre v ao quadrado, que é a velocidade da onda, é igual a del quadrado v sobre del z. Essa é a equação de onda, né? Equação de onda essa daqui. Então a gente consegue olhar aqui na nossa equação de cima que μ0 e ε0 tem que ser igual ao termo 1 sobre v ao quadrado, certo? Então, aqui não é menos, tá? Aqui é positivo. Então, 1 sobre v ao quadrado é igual a μ0 vezes ε0. Isso implica que o v é igual a 1 sobre raiz de μ0 vezes ε0. Só que isso é a velocidade da luz no vácuo. A gente representa pela letra C. C é igual a 1 dividido por raiz de μ0 vezes ε0. Então, essa é a solução da equação. Então, de fato, a partir das equações de Maxwell, a gente conseguiu chegar na equação da velocidade da luz. E se a gente coloca os valores numéricos da permeabilidade magnética e da permissividade elétrica, a gente chega de fato num valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que de fato bate com o que se sabe. Certo? Então é isso.